Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor. O nosso programa, diferentemente de outros que são mensais, quinzenais, hebdomanários ou semanários, sei lá, né? Ou diários, o nosso é de vez em quandário, né? Quando acontece de se carrearem fatos e situações que permitem a gente vir bater um papo aqui, a gente trata de fazê-lo com muita alegria. Eu estava com saudade já de reencontrar pessoas queridas como as que estão aqui hoje e de encontrar os nossos amigos telespectadores. Santa Maria Frente a Frente tem esse propósito de debater questões, preferencialmente questões que digam respeito à realidade local, ainda que nós não desdenhemos das questões maiores no plano estadual, nacional e até internacional. Mas hoje nós vamos tratar de um tema que diz respeito aos interesses, parece-me, fundamentais de Santa Maria, porque ao longo das últimas décadas, eu diria, nós perdemos representatividade política e isso se reflete no atendimento das inúmeras demandas da nossa cidade que passam ao largo das decisões dos governos, seja no plano estadual, seja no plano federal. Nós já tivemos, uma época mais afastada, 3 deputados federais, 4 deputados estaduais, que eram, digamos assim, carreavam no âmbito das suas atribuições as reivindicações de Santa Maria. Hoje nós temos um deputado federal e um deputado estadual. Tínhamos 2 estadual, o Jorge se elegeu prefeito da cidade, ficamos apenas com o Valdeci. Nós vamos tratar dessa questão, da representação política de Santa Maria nos legislativos estadual e federal e das aspirações que, pelo menos por enquanto, estão postas em relação às variadas possibilidades de candidaturas. Até porque não tem nada definido, nem sequer ainda os partidos definiram com clareza quem são o seu candidato, cumprindo, evidentemente, aquilo que se determina a legislação eleitoral. Para tratar desse tema, nós temos conosco convidados queridos, todos habilitados, qualificados para dissecar o assunto. E vou começar a apresentação dos convidados com o meu fraterníssimo colega e amigo Giorgio Forgiarini, advogado, professor universitário, doutorando, né? Companheiro nosso aqui de inúmeras jornadas, aqui também na Rádio Antena 1, onde nós participamos desse tipo de programa, um programa de debates, enfim. O Alexandre Reis, que é economista, companheiro aqui da casa, professor universitário, articulista do Diário, não sei se é só Diário ou Diário de Santa Maria, porque Santa Maria saiu da capa, é só Diário, né? O Jorge também né, Jorge? Uhum. E para fechar o time de convidados, o meu amigo Dietmar Strahl, que é um homem que, além da qualificação acadêmica, né, ele é advogado, mestrando, ele tem uma vivência muito intensa do ponto de vista da vida político-partidária. Dietmar foi vereador na minha queridíssima Nova Palma, né? E não sei se tu abandonaste a política partidária ou simplesmente afastaste, deste um tempo, deixaste de lado. Podemos começar por aí, porque a questão da representação política de Santa Maria não diz respeito tão só a Santa Maria. Santa Maria, quer se queira, quer não se queira, quer se goste ou não, é o centro de uma região cujas demandas deveriam desde sempre ser capitaneadas por Santa Maria, o que não acontece, não raras vezes, por ausência de representação política. O que te parece a respeito disso, antes de nós entrarmos aqui nos postulantes ao cargo de Dietmar? Boa tarde, e Candinho, e colegas do professor Giorgio e o doutor Alexandre. É uma honra muito grande estar aqui novamente na TV Santa Maria. Uma honra estar com o Cândido. E realmente, né, eu acho que a questão política da representatividade de Santa Maria, junto à esfera federal e estadual, tem muito a ver, né, com a nossa região, né?
Eu já nos meus velhos anos lá eu fui vereador, o Cândido lembrou bem, e já disputei cargos no executivo e atualmente estou um pouco afastado das lides políticas e partidárias, porque os anos passam e a gente tem que se enxergar, né? E tem que abrir espaço para que novas lideranças surjam, né? Eu comecei muito jovem e ainda jovem também me afastei um tanto da militância política. Mas com certeza, eu acho que a região da Quarta Colônia, lá, os 8, 9 municípios que nós temos lá, e Santa Maria, que é um grande município da nossa região, tem que caminhar juntos, né? E eu creio que a grande diferença está aí. Eu acho que nos velhos anos, Santa Maria e a Quarta Colônia caminhavam mais juntos, né? Na busca da eleição dos seus representantes, na eleição dos seus deputados estaduais e federais. E hoje eu acho que está um tanto dificultado já. Não há mais tamanha proximidade e entrosamento dos municípios da região, o que faz com que diminua os nossos representantes. Eu lembro nos velhos anos que nós tínhamos Sérgio Ilha Moreira, Nelson Marquesan, enfim, tantos políticos, Nelson Jobim, enfim, tantos deputados que nós tínhamos aí. E hoje nos resta Valdeci Oliveira pelas circunstâncias do momento. Mas deve ser muito importante, né, com certeza, que se passe a caminhar juntos novamente, né, Santa Maria, Quarta Colônia, para aumentar essa nossa representatividade, que é muito importante para as conquistas, para o crescimento, para o progresso de Santa Maria e da região. Eu iria até avançaria mais em relação ao entorno de Santa Maria, não apenas a Quarta Colônia, mas naquele tempo havia, digamos, um consórcio de interesses dos vários partidos na região, que abrangia certamente Júlio Castilhos, né? Até Tupã, um pouco ia para o lado de Cruz Alta e um pouco para Santa Maria, São Pedro do Sul, Mata, Caciqui, né? São Cepé, Formigueiro, sem nenhuma dúvida era uma região assim em que os políticos de Santa Maria prioritariamente eram os candidatos. Mas tu citaste um ex-deputado estadual, Sérgio Ilha Moreira, que é de Caciqui, mas que também fazia uma votação, também concorria por Santa Maria, né? Então, quando eu falei que nós tínhamos 4 deputados estaduais, eram 4 deputados estaduais de Santa Maria, quer dizer, daqui, que moravam em Santa Maria, que se elegeram aqui, morando em Santa Maria. E acresça-se o caso do Sérgio Ilha Moreira que falasse, nós poderíamos pegar em Caçapava, tu tinha também o Saldanha, enfim. Mas hoje, como eu falei no início do programa, e todo mundo sabe, nós temos um deputado federal, o deputado Paulo Roberto Pimenta, um deputado estadual, Valdeci Oliveira, que concorrem à reeleição, e uma série de aspirantes à indicação dos seus partidos. Eu vou referir aqui alguns nomes que circulam como sendo de possíveis candidatos, e temos aqui, ó, o Deco, do PSDB, que agora está na Câmara, né? Dieison, do PSD, o doutor Francisco, que é do PMDB e é vereador, o Maneco, que é do DEM e é vereador, o pastor Oséias, do PRB, Pimenta já falei, Tiago Aires, que normalmente é candidato pelo PCdoB, e temos o Werner Hempel, que deve ser candidato pelo PPL. Teria o João Caus aí também do PMDB? Não, nós estamos aqui em deputados federais. Ah, perdão. Federais. Tu vê que temos uma lista grande. Para deputados estaduais, os nomes relacionados aqui pela produção: Alice, do PSOL, Adão Lemos, Podemos, a vereadora Deile Silva, do PTB, o Fabiano Pereira, do PSB, o Jacques Esquinazzi, do Novo, o pastor Jader, do PRB, que fez uma excelente votação na eleição para prefeito, o João Chaves, do PSDB, o João Caus, do PMDB, o Jorjão, da Rede, a Luci Tia da Moto, do PDT, o Forte, que está no PR, ex-vereador, o vereador Mortari, que é do PSD, o doutor Moacir, que é do PROS, e o Valdeci, que eu já referi, que é do PT. Quer dizer, então temos um elenco aqui enorme de pretensões. Deixa eu 3, 6, 9, 12, 14 listados aqui como possíveis candidatos a deputado estadual e 8 listados como pretendentes a candidaturas a deputado federal. E
que parece... Jorge, vamos ver o Jorge, que é um homem que também tem na origem da sua vida, não uma formação política, inclusive dentro de casa, né? Que viveu política partidária indiretamente. Primeiramente, minha saudação a todos aqui na nossa conversa, também aos nossos espectadores. Eu acho muito alvissareiro que nós tenhamos tantos candidatos, muito embora eu não veja isso exatamente como sendo algo que vá nos trazer resultados imediatos. É óbvio que isso tem alguns efeitos que não são bons, vai pulverizar bastante o voto, né? E isso vai fazer com que possivelmente a nossa representação não aumente significativamente. No entanto, eu vinha vendo um processo de intoxicação da política que me preocupava bastante. Aquela ideia de que as pessoas devem se afastar do meio político. E eu dizia o tempo inteiro, olha pessoal, nós temos que nos candidatar. Quanto mais candidatos nós tivermos, mais as pessoas vão se aproximar do processo político. E é importante que as pessoas se aproximem do processo político. É importante que as pessoas não vejam o processo político como sendo algo tóxico, como sendo uma exclusividade de charlatães, de bandidos, de mau caráter, seja lá o que for. Portanto, eu vejo como sendo um sinal positivo. Agora, isso vai elevar a nossa representatividade em matéria de processo de poder legislativo estadual e federal? Eu creio que não. Eu creio que vai haver justamente um fenômeno contrário, tendo em vista essa pulverização do voto. O que eu acho, Candinho, na verdade, é que essas eleições para deputado estadual e deputado federal têm um outro objetivo, que é catapultar uma futura candidatura para a vereança, ou mais uma vez, ou uma primeira candidatura para a vereança. Aquele que se lança como deputado federal, obviamente, numa futura eleição para vereador, chega com muito mais know-how, com muito mais exposição e, portanto, tem chances de êxito ou de perpetuação no cargo de vereador muito mais significativas. Assim como quem se candidatou a prefeito eventualmente há 2 anos, de alguma forma se cacifou, alguns casos, evidentemente, para concorrer, para buscar uma vaga de deputado federal, mas deputado estadual especialmente. O que eu vejo também é que falta uma projeção de Santa Maria em relação a outras cidades. Essa ausência de liderança a que eu me referi antes, né? Quer dizer, o caso da Quarta Colônia. A Quarta Colônia, durante muito tempo, andou junto com Santa Maria e aceitou a liderança que se era natural de Santa Maria. Mas chegou um determinado momento que cansou de esperar ações concretas, né, por parte de Santa Maria e resolveu cuidar da própria vida. Se reuniram lá os municípios da Quarta Colônia e disseram, vamos cuidar da nossa vida, vamos nos organizar, encaminhar os nossos pleitos, buscar formas de representação que nos coloquem como possíveis receptores daquilo que nós precisamos para desenvolver a região e pronto, deu com Santa Maria que vai se catar, né, cara? E em 2 oportunidades houve uma tentativa, né? Uma caminhada solo. O ex-prefeito de Aguda, na época, o doutor Ariel Anunciação, concorreu em 94, ficou de terceiro suplente e voltou a concorrer em 98 e novamente ficou de suplente, não acabou não se elegendo. Mas foi talvez um ato de... Hoje nós teríamos lá o Fantinel. Roberto Fantinel, que concorre, candidato pela Quarta Colônia. Que também se diz candidato para Santa Maria. Santa Maria. Agora eu queria ouvir o Alexandre. A gente já houve campanhas de entidades empresariais, por exemplo, de órgãos de imprensa, em alguns períodos passados, recentes até, no sentido de criar motivação e campanhas no sentido de convencer os cidadãos santamarienses a votarem em candidatos de Santa Maria, tá? Porque o que a gente percebe é que se nós pegarmos os candidatos mais votados e que acabam se elegendo à Assembleia Legislativa, por exemplo, de todos os partidos tem um monte de gente que vem buscar votos em Santa Maria e consegue votos em Santa Maria, em detrimento dos candidatos locais. Como é que tu vês esse fenômeno, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos, né? Aqui no... Bom te ver de novo, né, Candinho, participando de vários, né? Eu mais uma vez, num tema tão
importante nesse ano, né, e para o nosso futuro, tanto da... E acabar com essa, como falou o Jorge, essa coisa de demonizar a política, como se fosse possível a gente viabilizar alguma coisa à margem da política. Né? Na verdade, assim, pode ser que até eu concordo com o que o Jorge falou, no sentido de que há também um pouco de alguma parte da mídia, e aqui chega isso na sociedade, no sentido de se afastar da política. Não é a maneira correta de se fazer isso. Mas tentando responder a tua dúvida e a tua pergunta, no caso, eu acho que o seguinte, a ideia de que tem a gente, como tu listou ali, tu tem uma série de candidatos que eles também podem roubar votos, vamos dizer assim, né? Esse roubar entre aspas, né? De outros municípios correlatos. Mas eu acho que o mais importante é fazer com que, e eu não vejo isso ainda, então pode ser que ainda desses candidatos que estão nos ouvindo, que de repente seja um bom recado, é que tu tenha que ter uma agenda de projetos que atenda essa questão pensando na região central. Eu sei que também isso pode ser muito utópico. Como é que hoje em dia, a questão do processo de liderança, já se comentou isso bastante, não só aqui, mas em outros meios, está quase raso a gente encontrar pessoas que conseguem liderar, né? E eu acho que esse é um maior problema que nós temos que ter, e não sei se esses candidatos que tu listou aí têm esse poder no sentido de criar uma agenda e se comunicar bem com a população, né, no sentido que o que eles vão fazer de projetos vai atender a toda essa comunidade central. Como vocês estavam dizendo antes aqui, na questão a Quarta Colônia sempre dependeu muito de Santa Maria. É uma questão até meio óbvia, né? Porque a cidade maior, aqui tem um PIB maior e toda uma renda maior. É óbvio que tu tem um deslocamento, né? Como se fosse lá, isso não é um demérito lá, mas tipo uma questão de cidades dormitório, e ainda deve existir muita a parte da população que mora ali, de repente trabalha aqui e reside lá, enfim, o contrário pode ser que seja um pouco mais escasso. Mas enfim, então tu não tem uma agenda de projetos que atenda essa região como um todo. Pode ser que a questão da novidade de algum desses candidatos de tentar discutir, não sei se vai ter efeito, porque na verdade nós estamos com uma economia mais frágil, então propor isso tu vai ter que ter um poder de argumentação bastante forte no sentido de ter candidatos que vão responder a isso. Acho que no futuro seria uma grande oportunidade para esses candidatos fazerem esse tipo de agenda, né? E na verdade não ter essa questão de buscar uma ascensão nessa eleição, buscando objetivos futurísticos no sentido de uma vaga ou no executivo, enfim. A gente sabe que vai acontecer isso, né? Mas eu acho que o mais importante é, dentro desse quadro que tu revelou para nós aqui, é que de repente algum desses candidatos consiga, né, dialogar com a sociedade divulgando uma agenda que seja uma agenda de desenvolvimento regional, né? Essa questão do desenvolvimento regional está voltando na questão de discussão, porque é necessário hoje em dia, tu não tem como progredir economicamente uma cidade sem atender e Santa Maria e aqui a região central dá para fazer isso perfeitamente. É um polo regional do Rio Grande do Sul, né? Então nós precisamos então que alguém lidere esse processo e que tenha bons projetos de desenvolvimento para fazer com que essa ideia de desenvolvimento regional aconteça. Acho que se algum desses começar a propor isso, pode ser que não nessa eleição desse ano, mas nas próximas, isso vai chegar, vai ser positivo e aí a gente vai ter um melhor para o progresso dessa região central onde se contempla a nossa cidade e tantas outras. Um dos problemas, eu não sei se vocês concordam, apesar da novidade constituída por boa parte desses nomes aqui, parece-me assim que os partidos políticos
não investem há muito tempo na formação de novas lideranças. Quando não, acontece de sufocar lideranças emergentes, tá? Num processo meio à moda coronéis nordestinos e tal, tá? Os partidos têm donos, de um modo geral. E há uma tendência de sufocar o nascimento, de evitar, a não ser um ou outro apadrinhado por uma dessas lideranças tradicionais, os outros dificilmente encontrarão possibilidade de crescimento. Esses nomes que surgem, que me parecem são muito mais resultantes de atividade profissional, de atividade religiosa, etc, etc. Por favor. Tu está dizendo na questão de formação de novas lideranças, lideranças jovens, renovação. O que na verdade o que eu acho que existe é uma autofagia, inclusive, porque na medida em que algumas lideranças elas surgem até espontaneamente, muitas vezes elas são sufocadas, como tu bem mencionaste, por algumas lideranças políticas, na expectativa de que não venham a ser suplantadas, ou então para privilegiar o seu apadrinhado político. Não, aqui é o nosso cabo eleitoral, vamos dar atenção a ele, portanto vamos sufocar os que surgem. Só que tem um outro detalhe que eu acho muito perigoso. Perigoso não, eu acho que para nós é um pouco uma desvantagem. Ninguém se elege exclusivamente com Santa Maria, a gente precisa ter isso bem claro. Quando Jorge Pozobon, por exemplo, se elegeu deputado estadual, ele tinha votos em Santiago, tinha votos em São Pedro Sul, ele tinha votos na Quarta Colônia, ele tinha votos em São Cepé, ele tinha votos num grande número de municípios. Hoje dificilmente ocorreria uma... Hoje, eu não vejo desses nomes que tu citaste, eu não vejo quem teria uma capacidade de capilarização tão grande. Aqui um candidato a deputado estadual, calculo eu, faria dentro da cidade com muito boa vontade 15 mil votos. Um candidato a deputado federal em Santa Maria, com a mesma boa vontade, faria 30, 35 mil votos. Se a gente pegar, por exemplo, Paulo Pimenta faz muito voto em Caçapava, faz muito voto na região norte do estado. Faz no estado todo, praticamente. César Schirmer fazia, a maior parte do eleitorado do César Schirmer era em Porto Alegre, né? Então em Santa Maria não era exatamente o foco. Em Santa Maria me lembro que César Schirmer fazia 30% dos seus votos. Inclusive ele já foi uma vez candidato a prefeito de Porto Alegre e quase ganhou, né? E como do senador, candidato a senador, a base dele era em Porto Alegre, né? Então a gente tem que pensar, em primeiro lugar, a gente tem que Santa Maria, a gente não vão se eleger com votos exclusivamente de Santa Maria. Isso aí é uma coisa que precisa ter bem clara. E para isso, nós precisamos de lideranças que tenham uma exposição maior. O problema é que eu vejo que a própria cidade de Santa Maria se apequenou. A própria cidade de Santa Maria se apequenou em muitos aspectos. E isso é apenas um reflexo disso. Assim, eu estava tentando rememorar, claro que não tenho os números, mas retrocedendo aí, sei lá, 30, 40 anos, certamente um candidato que sempre que concorreu, exceto uma vez para o Senado, sempre se reelegeu, era o João Gilberto. O João Gilberto tinha votos em Santa Maria suficientes para se eleger tanto em todas as vezes que ele se candidatou a deputado federal, né? Era impressionante, o João Gilberto era imbatível aqui em Santa Maria. E só não se elegeu para o Senado, porque também, na época da sublegenda ainda, ele foi o último a se lançar candidato, não queria aceitar, e acabou não obtendo a vaga e tal, né? Mas era um nome assim que me parece, naquela época, pairava acima de todo mundo, soberano, e era capaz dessa situação, que hoje seria um fenômeno de alguém se eleger exclusivamente com os votos de Santa Maria, que me parece impossível, sem contar a questão da pulverização a qual tu te referisse, essa coisa da quantidade de candidatos que vêm buscar voto em Santa Maria. É que tem outros agravantes que eu colocaria. Em primeiro lugar, Santa Maria, por ser uma cidade com muito servidor público que vem de fora, tem eleitores que não são exatamente identificados com candidatos locais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma Universidade Federal de Santa Maria, nós temos uma Universidade Franciscana e mais inúmeras
entidades de ensino superior. Os votos destes, acadêmicos, professores e tudo mais, tende a ser mais ideológico e tende a ser menos local. Isso é uma tendência. Não é exatamente uma regra, mas é uma tendência. E isso faz com que se dissipe um pouco mais o voto. E terceiro, eu tenho visto com uma grande preocupação isso. Eu conheço umas 3 ou 4 pessoas que trabalham em Santa Maria para deputados de outras regiões. Ah, sim, mas é. E a gente vê uma quantidade significativa de emendas aqui em Santa Maria sendo propostas por candidatos de fora. E, obviamente, isso angaria voto. Claro. Isso angaria a empatia e, portanto, isso esvazia os candidatos daqui. Para ser educado, como é da minha característica, eu digo que essas emendas parlamentares são uma excrescência, né? Eu gostaria de dizer uma coisa mais pesada, mas vou ficar por aí. Mas assim, vamos fazer um registro? Faça, mas o senhor está muito quieto, doutor. Tudo é telespectador, né? Mas, privilegiado. O que me chama a atenção mais recentemente agora, a questão das emendas parlamentares, né, que eram tão discutidas, tão debatidas e se falava muito na sua extinção, se cogitava isso, né? E eis que surge agora as emendas parlamentares municipais impositivas. Os municípios estão reformando suas leis orgânicas para implementar emendas parlamentares a nível de município, no mesmo estilo da União. É uma maneira de assegurar, de manter a sua estrutura, né? Que é complicado. Mas, na verdade, aqueles 3 pontos que o Jorge estava citando na questão, um resumo do ponto de vista, um viés um pouco mais econômico, dá para se perceber que a eleição desse ano vai ter uma concorrência enorme, né? Porque, na verdade, em outras cidades, a gente está elencando os candidatos que, entre aspas, vamos dizer, surgem daqui, ou da região. Mas lá, região metropolitana, quantos candidatos vão ter? Né? E eles podem tirar votos e etc. Enfim, essa relação. Então, a concorrência vai ser muito grande. E, dado essa questão da concorrência, e como, de fato, aqui chegamos, eu acho que todos nós concordamos que só com os votos santamanenses, só se tu conseguir fazer uma liderança única e todos os votos da população concentrar num ou 2 candidatos, aí sim tu consegue se reeleger com esses votos. Mas percebemos e concluímos que não. Então tu vai ter que trabalhar com outras regiões. Isso envolve gastos consideráveis, né? Então é outro elemento que tem que ser... Além de tudo, esse ano a grana vai ser curta. Né? Exatamente. E tem esse outro lado também. Tempo de campanha mais curto, dinheiro mais curto. E nós precisamos aproveitar essa pequena pausa que vocês fizeram para respirar e fazer um intervalo. A gente já retorna com Santa Maria frente a frente para encerrar no próximo bloco o debate em torno dos possíveis candidatos santamarienses ao Legislativo Estadual e ao Legislativo Federal, um pleito que se avizinha. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o Santa Maria Frente a Frente, nesta edição que está sendo gravada, o programa está sendo gravado, entardecer do dia 4 de julho, quarta-feira, e sendo veiculado no seu horário normal, segunda-feira, às 19h30, o Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Novo Unimed Card voltou ainda melhor.
Nós estamos conversando com os queridíssimos Dietmar Strahl, Alexandre Reis e Giorgio Forgiarini sobre a questão da representação política de Santa Maria e as intercorrências que o tema permite a gente acabe tendo que conversar, discutir, enfim. Eu fiz no início, na abertura do programa, li uma relação de possíveis candidatos ou pretendentes, segundo apurou a produção do Santa Maria Frente a Frente, daqui de Santa Maria. E entre os pretendentes a deputado federal, lembraram no intervalo, o Giorgio e o Alexandre, do Giuseppe Resgo, do Partido Novo, que seria pretendente à candidatura para deputado federal. Então acrescentamos aos nomes que eu havia já referido o dele. E aí passaríamos a ter 9 pretendentes à candidatura para deputado federal em Santa Maria. Eu não sei se vocês querem que eu repita os nomes ou o que vocês acham, do ponto de vamos ser assim tão objetivos quanto possível, do ponto de vista de densidade eleitoral, de possibilidade, fora evidentemente nomes que a toda evidência têm todas as condições para se reelegerem, como o caso dos deputados atuais, o Valdeci e o Pimenta, mas dos outros nomes, vocês veem, assim, na primeira vista, que de repente as urnas nos revelam uma surpresa, né? Nós tivemos, na eleição para prefeito, o Pastor Jader, né? Que foi uma surpresa do ponto de vista eleitoral. Não se imaginava, até porque boa parte da cidade não o conhecia. Vocês que acham que é possível que alguém, fora desses 2 nomes mais conhecidos, e podemos colocar aqui o Fabiano, que já foi deputado também, que tem, digamos, uma pretensão mais, talvez bem consistente, desses nomes novos especialmente, nós temos gente que já concorreu, o Maneco já concorreu também, né? Vocês acham que tem alguém que tenha condições? O Candinho, eu acho que esse é um processo eleitoral em que as cartas não estão na mesa. E provavelmente vão ser colocadas na mesa só na véspera da eleição. Nós temos um processo eleitoral que vai ser totalmente diferente de todos os outros. Primeiro porque nós temos o elemento da proibição da contribuição de campanha para campanhas de pessoas jurídicas, né? Isso é um fator novo e que vai influenciar enormemente o processo eleitoral. Segundo, nós temos um período muito reduzido de campanha. Vai ser o menor de todos os tempos, se eu não me engano, apenas 45 dias para fazer campanha eleitoral. E isso eu acho que vai prejudicar esses novos pretendentes aí. Por quê? Porque o momento em que eles têm para expor a sua plataforma é justamente durante a campanha eleitoral. E isso, no meu ponto de vista, vai privilegiar quem já exerce mandato. Quem já está lá, quem já tem o nome exposto, esses vão ser privilegiados. No entanto, eu vejo que aqui em Santa Maria, sim, obviamente, há grande possibilidade dos que já têm mandato se elegerem, do deputado Pimenta, do deputado Valdeci. Eu vejo que no último pleito, o Werner Hempel se candidatou, né? E ele não obteve a eleição, muito embora ele tenha feito uma votação relativamente baixa. Ele fez 15 mil votos no total, sendo 10 mil aqui em Santa Maria, se eu não estiver enganado. Mas ele deixou de se eleger por 30 votos. Por detalhe, né? Por detalhe. Ele ficou, se eu não me engano, na suplência de um deputado de Santiago. De Santiago, né? Pois é, então vai depender inclusive dos arranjos partidários. Vai depender inclusive das coligações. E isso não está pronto ainda, não se sabe. Então as cartas não estão na mesa ainda, fica muito difícil fazer um prognóstico. Mas é interessante que desses nomes todos, uma rápida olhada aqui, me parece que tem 9 vereadores. Me ajudem para ver se eu não estou. O Deco, vereador, né? Maneco, vereador. Dr. Francisco, vereador. Aí nós temos 3. Deire Silva, vereadora, 4. João Chaves, vereador, né? Sim. 5. João Caus, vereador, 6. Jorjão, 7.
Luci Tia da Moto, 8. E Mortari, 9. Quer dizer, quase a metade da Câmara de Vereadores, de alguma forma... Eu acho interessante, e eu acho que eles estão indo muito pela proibição da contribuição de pessoa jurídica para a campanha. Porque eu acho que a tendência é as campanhas ficarem mais baratas. Isso, de uma forma ou de outra, democratiza o processo eleitoral. Então, essas pessoas aí que provavelmente não se lançariam candidatos num outro contexto, em função do alto custo da campanha, quem sabe agora se sintam mais à vontade para isso. É neste sentido que eu vejo esse movimento de muitos candidatos como sendo positivo. Eu acho, complementando, com certeza, novidade teremos. Eu acho assim que está tudo preparado para que haja novidade. Né? Até porque a sociedade está querendo. Claro que eu respeito a ideia de que aqueles que já estão no mundo político, eles são sempre favorecidos, evidentemente. Tu citaste aí 2 nomes que de fato, 3 ou mais, que eles já saem na frente. É como se fosse a gente pensar no futebol. O gauchão nosso, a gente sempre considera o Inter, o Grêmio vão ganhar. Aí pode ser que surja uma força, né? Essa questão do novo candidato, tentar repercutir bem isso. Claro que, respeitando também que do ponto de vista ainda há, e a gente já comentou aqui, o Jorge citou uma coisa importante que eu concordo com ele, existe hoje no mundo jovem, ou na meia-idade ali, recortes teóricos e ideológicos bem fortes, os liberais, a questão da esquerda também, e esses também vão fazer força na questão de escolha dos seus candidatos, né? A gente, aí pensando para o nosso quintal de casa aqui, como nós temos a questão das universidades, ali tu tem uma ideologia bem marcante, e isso pode ser que, de repente, essas pessoas que vêm com essa ideologia não mudam o seu voto, segue uma linha, né? Como se pensar nos mais liberais, também vão seguir uma linha. Agora, tem toda essa discussão de que a gente tem que renovar, né? Enfim, isso pode vir a favorecer, mas aí favorece tanto esses como de outras regiões também, né? Então a ideia aquela que eu falei antes da questão de que se abriu, né, muito a oportunidade de pessoas diferentes se filiar a partidos e também depois buscar, que eu acho justo, é de direito, né? Mas ao mesmo tempo tu tem que partir do pressuposto que tu vai ter uma concorrência bastante grande e tu vai ter que ter né, um suporte, uma agenda, né, bem organizada para conseguir conquistar esses votos. Não, por favor. Eu referi antes, né, que nós tínhamos, nos velhos anos, até os anos 80, apenas 2 partidos, MDB e Arena. E com a abertura partidária, surgimento de novos partidos, surgiu esse grande número de candidatos. E não há como negar, né, como disse o Alexandre, que deverá haver coisa nova, sim. E há 2 tendências hoje no eleitorado. A primeira tendência é votar em branco. Há uma tendência de votar em branco e até campanhas nas redes sociais, de forma equivocada, dizendo que é para votar em branco e se não votar em branco vai haver nova eleição, não vai eleger ninguém. A lei eleitoral não diz isso, de forma como para o executivo, alguém vai se eleger. E no legislativo da mesma forma, acaba se elegendo com menos votos. Mas essa tendência do voto em branco também vem acompanhada de uma tendência muito forte de votar nos novos, de não votar mais em quem está lá. Contudo que isso se fala agora, nós temos essa semana ainda, que os candidatos ainda podem participar de programas de rádio e televisão. Mas a partir da semana que vem já começa praticamente a campanha política. E com o surgimento da campanha política, isso vai diminuindo. Essa tendência de votar em branco, a militância partidária, o cabo eleitoral, o deputado, o candidato vai aparecendo e acaba diminuindo bastante essa tendência de votar em branco. E também o que já é deputado durante a campanha tende a crescer. Então essa tendência de voto em branco, ou de voto nulo, ou de votar no novo, acaba influenciando em decorrente de toda a crise nacional que o país passou recentemente, né, com essa crise toda que se passa e que é de conhecimento de todos. Porém, eu acho que durante a campanha política o eleitor acaba se definindo e acaba votando.
Muito embora... Só um complemento, né? Eu não sei qual a região, ou se foi o município ou o estado, que teve uma eleição agora, né? Recentemente, Goiás, não sei. Tocantins, Palmas, eu acho. Ou foi o governo, acho que foi o governo do estado. Não não sei o que, mas veja bem, agora o Dietmar estava falando da questão dos brancos, não sei se vocês viram os resultados finais da eleição, que teve um percentual de abstenção muito grande, votos nulo muito grande e votos brancos muito grande. Quando eu ia falar e o Dietmar se manifestou, eu ia referir justamente, eu fiquei impressionado, ainda que talvez pudesse imaginar que as coisas seriam próximas disso, com os números da última pesquisa divulgada, acho que foi do Ibope, que no somatório dos indecisos, dos que dizem que votarão em branco ou que anularão o voto, está quase 60%. Entre 55 e 58, 59, dependendo do cenário proposto e tal, né? Quer dizer, uma boa parte desse quantitativo não é simplesmente indeciso, teria de determinação de anular o voto, ou de votar em branco, ou de se abster, de não comparecer. É que eu vejo um detalhe de maneira muito particular. Bom, eu acompanho processo político desde 1989, por incrível que pareça. Eu tinha 8 anos, mas eu gostava. Era a única maneira que eu tinha de me aproximar do pai. Então a gente ficava assistindo o noticiário lá e eu trocava uma ideia com ele, perguntava quem é esse, quem é aquele, ele ficava decorando jingle de campanha eleitoral. Mas eu me lembro que desde 1989 a palavra de ordem era mudança. Depois, no Collor, veio o Fernando Henrique, que dizia o quê? Mudança. Mas depois veio o Lula, mas aí é que tá. Agora nós temos uma situação em que ninguém sabe qual é a mudança que a gente quer. A gente quer uma mudança no sentido de ter um Estado mais presente, dando saúde, dando educação, ou a gente quer um Estado mais abstencionista, a gente quer uma liberdade maior? Não se sabe. Não existe ninguém que apresente projetos claros para isso e que diga, olha, nós vamos dar mais liberdade, mas isso vai ter consequências, a gente vai diminuir o investimento. Não existe alguém que dê um prognóstico claro e que diga, inclusive, quais são as consequências das suas propostas. Então, eu não vejo como haver uma mudança tão drástica. Eu acho que, no final das contas, quem vai sair vencedor nesse pleito, ainda assim vão ser os mesmos. Claro, com alguma margem de modificação, mas não vai mudar muito no contexto político nacional. E se não mudar muito, a tendência é que, do ponto de vista da representação, nós continuemos mais ou menos como estamos, né? Isso é ruim para a cidade, isso é ruim para a região. É como tu falaste, Candinha, é representação. A sociedade é representada. A sociedade mudou de lá para cá? Não. Então, exigir que a representação mude, eu não vejo como. Pois é difícil, mas que pelo menos quantitativamente houvesse uma alteração. Eu estou vendo a coisa do ponto de vista do interesse da nossa cidade, né? Porque eu acho assim, na hora que o governador do estado tiver que decidir a liberação de uma verba para a região central do estado ou para a Serra, e mas não é o caso do governador ser caxiense, não. Porque a representação parlamentar deles é muito maior. Quantos deputados estaduais tem da metade sul? Aí eu vejo uma possibilidade de mudança. Eu vejo uma possibilidade de mudança por quê? Porque a fonte de financiamento de campanhas eleitorais está basicamente onde há indústria, onde há circulação de dinheiro. E a circulação de dinheiro em Santa Maria está muito deprimida. Onde é que ela está hoje? Está na Serra Gaúcha, está na região metropolitana, está ali no Vale dos Sinos. É ali que circula o dinheiro, é ali que são irrigadas as campanhas eleitorais, de maneira lícita, não estou falando nada ilícito aqui. Agora, talvez isso tenha um movimento diferente com essa proibição do financiamento de campanha por pessoa jurídica. Talvez. Mas é por isso que eu via uma concentração significativa também nessas regiões que eu mencionei e um esvaziamento, não só de Santa Maria, da metade sul do estado. Pois é.
E aí, meu doutor Alexandre, o que o senhor me disse disso tudo? Eu acho que a questão do diferente vai ter nessa eleição, né? A questão do sempre a esperança de ter o novo se repercute em todas as eleições do passado, mas essa eu acho que vai ser mais marcante isso. Eu considero que isso vai ser um ponto de decisão, mas de fato tem que reforçar que a questão dos recortes ideológicos vão ter lá a questão do percentual de votos. Isso a gente não vai conseguir, aquele que vir com alguma novidade, ele vai ser difícil, só se ele tiver uma agenda totalmente... Ele conseguir argumentar junto à sociedade que tipo de Estado que ele quer propor, o que ele está fazendo com a iniciativa privada, qual é o plano dele, enfim, para a questão da região, a questão de conseguir configurar projetos que atendam a Quarta Colônia, Santa Maria, região central, enfim. Só que aí isso requer tempo, uma boa articulação retórica política, né? Que aí pode ser que dentre esses que a gente citou aí, que tu citou, não, pode ser que uns ou outros vão estar mais bem preparados para isso, ou outros não, né? Enfim, mas o diferente nós vamos ver lá em outubro, né? Com toda certeza, candidatos tanto a nível estadual como a nível federal, vai entrar pessoas novas. Isso eu acho que é estamos falando antes, né, 4 de julho, né, com toda certeza. É claro que os já políticos de carteirinha, isso evidentemente que também vão entrar, né? E ninguém está dizendo que isso está certo ou errado, tá? Eu só estou dizendo que vai ser esse movimento, né? Também acho que seria bom entrar as pessoas novas com ideias novas e projetos novos, porque nós estamos precisando mudar o nosso jeito de governar, né? Mas o Dito está louco para falar aqui, já vou passar a palavra para ele. Né? Mas com certeza vai ter novidades. Como se diria lá no interior da Nova Pauta, mascando o freio, né? Pronto. Mascando o freio, Boa, bem lembrado, mascando o freio. É verdade. Eu estava me embalando aqui para falar, tinha um senador da República também que tinha tendência, às vezes, ele se embalava, mas ele acabava não falando porque ele não queria falar, ele resolvia não falar. Mas... com certeza, eu acho que há uma tendência de que essa renovação seja maior que nas outras eleições. Que é a primeira eleição federal que nós enfrentamos após a crise toda da Operação Lava Jato. E há uma tendência, ao menos o eleitor nos diz isso, de votar nos novos, na renovação. E embora isso diminua depois. Mas talvez renovar talvez seja indiferente. O importante é que se tenha lideranças locais, como bem disse o Candinho antes, porque no momento de decidir os investimentos federais, estaduais, o que pesa é o que? A representação do povo no colégio, na Assembleia, no Congresso Nacional, no Senado. E além da representação, quantidade é peso político. Aquele deputado que tem peso político, que o governador treme quando fala, quando aparece, quando reivindica. Então isso é muito importante para a nossa região, a região de Santa Maria e toda a nossa região, que se tenha representantes aqui e que tenham peso político, porque no momento da definição, com certeza o governante ouve seu político e o político da região evidentemente puxa para a sua região. Isso é do jogo e sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Jorge. O que eu vejo é que cada vez mais... Não, por favor. Vai ser uma campanha polarizada e eu acho que vai ser uma campanha vazia. É um prognóstico pessimista e vai ser vazia primeiro por quê? Primeiro pela polarização, né? Eu acho que hoje em dia se atrai mais atenção falando mal do adversário do que expondo alguma ideia um pouquinho mais complexa. E convenhamos, qualquer projeto tem que ser complexo, né? Se a gente falar em projetos simples, saúde, educação, segurança, a gente já sabe que o cara não entende. Professor, a verdade é a seguinte, né? Falar mal de alguém tu não entende. Exato. Agora uma ideia e um projeto tem que explicar. O problema é que atrai voto. Falar mal de alguém atrai voto. Pois bem,
Eu vejo que 2 discursos vão estar muito presentes. Primeiro, o combate à corrupção, né? Aliás, é sensacional. Todo corrupto, obviamente, é um mentiroso e, obviamente, vai dizer que vai combater a corrupção. Mas, na verdade, ele é o corrupto, mas, obviamente, a gente vai ouvir isso em todas as campanhas eleitorais, sem exceção. E o segundo é gestão. Vamos fazer gestão, temos que melhorar a gestão. E eu peço, talvez seja uma convocação que eu faço ao eleitorado, que fuja desses discursos clichês. Por quê? Porque o cara que fala de gestão é porque ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Quando o cara fala de combate à corrupção é porque ele não sabe o que ele vai fazer. Quando eu vou falar de educação, eu tenho que saber o que é educação. Eu tenho que saber o quanto é investido, eu tenho que saber o quanto é gasto por aluno, eu tenho que saber o que envolve atividade educacional, eu tenho que saber quantas escolas tem o meu município, eu tenho que, portanto, ter um mínimo de conteúdo para falar sobre educação. Agora, eu dizer simplesmente que vamos melhorar a gestão da educação é a mesma coisa que dizer, isso aí. E eu acho, inclusive pela falta de tempo, esse tipo de discurso vai predominar, porque o discurso ele vai ter que ser muito resumido, muito direto para atingir a população da maneira mais rápida possível, infelizmente. Uma coisa interessante é que a gente não tem ainda clareza em relação à definição dos candidatos à presidência da República, né? Nem os governos de Estado e tal. E, evidentemente, é a partir do momento em que essa definição se estabelecer, tu terá como candidato que se identificar com um ou com outro candidato e não simplesmente ficar em cima do muro, né? Que, como muitas vezes acontece, servindo a 2 senhores, né? Quer dizer, daqui trabalho aqui com fulano e trabalho ali com cicrano e tal. Parece-me que essa eleição vai ser mais clara em relação à postura dos candidatos, quer seja do ponto de vista do posicionamento ideológico que terão e, obviamente, em relação à definição de apoiamento para este ou aquele candidato a governador do Estado e à presidência da República. Acho que não vai haver muito espaço para ficar em cima do muro. Quero crer que sim. Né? Quero crer que sim. Só corroborando, de fato é aquela questão que vai ter aqueles que querem uma renovação do Estado, né? Claro que de repente eu não sei como vai ser a proposta, né? Enfim, e aqueles que de fato vão propor algo diferente, né? Mas na verdade assim eu só queria, eu acho que nós estamos quase no fim, né? Não, acho que ainda temos uns minutos. O cara está tranquilo, ainda temos 5 minutos. Então estamos bem de tempo. Mas de fato a ideia que sempre se espera, né, é que tenha uma agenda de projeto, né, por parte desses candidatos. Eu sei que é complicado para eles, né, para simplesmente ser candidato a deputado ou deputado federal, enfim, propor algo. Às vezes, do parte daqueles que são candidatos a governador e presidente vão ter um pouco mais de tempo e até condições de explorar isso, né? Enfim, e aí pode ser que corrobora isso, essa tua tese, né, Randinho, que de repente esses que são candidatos a deputado, né, e que nós nem comentamos aqui a questão do Senado também, mas sim, concentramos mais do ponto de vista da questão local mesmo. Local, né? Vão ter que se agregar para uma escolha da majoritária, né? Ou seja, eu acho que essas definições terão que ser mais claras. Em cima do muro, acho que não vai acontecer. O MDB que vivia uma crise nas eleições sempre, né? Que a nível nacional era uma coligação e a nível do Estado ficava na dificuldade. Vivia uma grande confusão, né? E aí, confusão. Enfim, né? Afinal, está com quem, né? Isso é muito complicado, quer dizer, se alguém tiver a preocupação de tentar entender, né? Porque de repente boa parte das pessoas não está muito preocupada realmente em entender essas questões. Mas determinadas alianças que se estabeleciam e que certamente se estabelecerão ainda, é difícil de tu entenderes quando num determinado local tu tens os partidos que estão coligados aqui brigando, briga de foice.
né, ali adiante, numa outra esfera de poder ou mesmo na mesma esfera num outro estado. Essas coisas são complicadas, não há, digamos assim, eu não sei se verticalizar. É que, Candinho, eu acho que nós temos uma noção de partido político muito equivocada. Eu não sei, uma coisa que até para o senhor que é um estudioso disso, eu não sei, se nós queremos partidos nacionais, tu terias necessariamente que buscar estruturá-los nacionalmente e fazer com que os caminhos a serem percorridos pelo partido sejam os mesmos, tanto no Rio Grande do Sul como no Amapá. Ou então tu permites a criação de partidos regionais, que hoje não existe essa possibilidade, né? Mas eu acho que se criar partidos regionais, essa confusão vai ser mais contundente ainda. Mas é que nós não temos uma noção precisa de partido, né? O partido, na mentalidade do brasileiro médio, quando eu coloco o brasileiro médio, eu coloco na primeira pessoa do plural, nós mesmos, né? A nossa noção de partido é agrupamento de pessoas cujo objetivo é alcançar o poder. A gente fala, inclusive, neste sentido. E não existe a ideia de adequação ideológica a esse partido. Tanto é verdade que nas discussões políticas que nós vemos, o que é levado no marketing político? O fulano trouxe aqueles recursos para nós, o fulano construiu aquela ponte, o fulano abriu aquele posto de saúde, o ciclano deu aquele aumento, ou seja, ficam apenas nas realizações individuais. Então, fica muito localizado o discurso político e fica muito localizado o próprio argumento. Então, como não existe uma uniformidade de argumento entre o partido daqui de Santa Maria e o mesmo partido lá de Uruguaiana, então nós não temos uma uniformidade no que diz respeito, inclusive, aos arranjos de campanha. É que está muito difícil hoje defender partido, né? Está complicado. Está difícil de argumentar para convencer alguém a se filiar em determinado partido. É uma dificuldade imensa. Que argumentos você não vai usar? Eu não sei, houve uma degeneração muito grande em determinados partidos em relação à questão da busca e ascensão ao poder e a briga para a manutenção desse poder. A última vez que eu estive em uma reunião de diretório de um partido político, eu fiquei meia hora, 40 minutos e fui embora. Porque ninguém estava discutindo projetos de governo, ninguém estava discutindo interesses da comunidade, ninguém estava discutindo o que nós vamos fazer em relação à educação, como é que nós vamos contemplar as demandas dos bairros. Não. A discussão toda estava sendo travada em por que fulano já tinha sido nomeado, por que cicrano não tinha sido nomeado, por que eu não consegui nada para mim, por que eu não consegui uma vaga para minha mulher. E aí, fazer política assim, meu amigo Jorge, é muito, muito difícil. Eu entendo as razões do meu amigo Ditimar de ter se afastado, como eu também, há bastante tempo. Abandonei. Só para encerrar aqui minha participação, porque já me cobraram. Aquele que chega com um discurso efetivamente interessado na coisa pública, ele tende a ser expulso desse meio político. Então, se auto-ejeta, né? Então eu diria o seguinte, que nós temos que, os partidos têm que promover discussões e reformas microeconômicas dentro dele, né? No sentido, claro que aí a gente está falando assim, exemplo, será que toda a sociedade vai compreender o que é uma reforma microeconômica? Eu acho que não, mas a gente vai levar muitos anos para ter a questão de uma formação partidária no nosso Brasil que tenha projetos, né? Eu não vejo assim nenhum partido com uma proposta de desenvolvimento econômico para o Brasil. E isso tem que ser discutido dentro do... Bom, enfim. Obrigado, Jorge, obrigado, Alexandre, obrigado, Ditimar, obrigado aos nossos amigos telespectadores, a Unimed, nossa apoiadora cultural. E não sei se teremos outras oportunidades de discutir esse tipo de tema, a partir do momento em que se definem as coisas com mais clareza e começam a vigorar os prazos aí mais restritivos da legislação eleitoral, muitas coisas a gente não poderá discutir mais. Mas o importante, e o convite que eu acho que todos nós faríamos à nossa comunidade, à comunidade da região,
é que se preocupe um pouco com a questão local. Quer dizer, tem aquele, pode ser um excelente deputado que veio de Ijuí, que veio de Santa Rosa, que veio de Pelotas, de Caxias, de Passo Fundo, e que conseguiu, através de uma emenda parlamentar, destinar 500 mil reais para fazer uma quadra ou um posto. Se nós tivéssemos, ao invés dele aqui, que veio pegar os nossos votos, tivéssemos um deputado aqui, provavelmente nós conseguiríamos recursos muito maiores para a nossa cidade e para a região. Muito obrigado e a qualquer, como dizia o repórter Esso antigamente, se alguém lembra de qualquer momento em edição extraordinária, não, no nosso caso não é edição extraordinária, mas quando as coisas calharem de acontecer, nós retornaremos com um novo Santa Maria frente a frente. Uma boa noite.